Muito bem. É um prazer enorme recebê-los aqui. E hoje eu vou tocar num tema que é importante não só em momentos de crise, mas fora da crise também, que é mobilizar, né, conhecimento ou extrair de conhecimento gerado, seja na graduação, no mestrado ou no doutorado, ou em atividades de pesquisa, para geração de riqueza, transformando esse conhecimento, por exemplo, em empresas inovadoras, startups. É uma forma muito importante de transferência do que é gerado dentro da universidade para a sociedade, geração pura de riqueza. Então, esse vai ser o tema da palestra de hoje. E vou começar mencionando um aspecto importante, é que a produção científica brasileira cresceu muito nos últimos anos. Nos últimos 15, 20 anos, era perto de 1% do PIB, ou da produção mundial, desculpa, e hoje está perto de 3% da produção mundial. Isso ocorreu a partir dos anos 90, quando houve uma mudança de política governamental, que é de financiar grupos de pesquisa e não pesquisadores individualmente. Uma coisa importante, 2 mais 2 é mais do que 4, quando você trabalha a 4 mãos dentro de um grupo. Mas, apesar de todo esse crescimento substancial, existe uma queixa generalizada que isso não gera PIB na proporção que deveria, se comparado com outros países. Certo? Por exemplo, se a gente fizer uma comparação, do lado direito de vocês, está ali a situação brasileira com relação à atividade de pesquisa e desenvolvimento. 80% dela é realizado nas universidades e nos institutos de pesquisa, nas federais, estaduais paulistas, algumas PUC, e institutos como Embrapa e outros. E 20% na indústria. E mesmo esses cerca de 20%, aproximadamente 20% da indústria, tem uma anomalia, né? Se você considerar a Embraer, Petrobras, grandes grupos, Vale, tem grandes centros de P&D. Então, a atividade não é pulverizada na indústria, como é nos países desenvolvidos. Se você pegar os Estados Unidos, bem à esquerda lá de vocês, ocorre justamente o oposto. 80% da pesquisa e desenvolvimento é feito na indústria. Cerca de 17% nas universidades, 3% em institutos ligados a coisas de governo. E o pior é que você passa para a Coreia, que está ali no meio, quase que você tanto faz, né? Se olhar para a situação americana ou coreana, Sul-Coreia, Coreia do Sul. Quer dizer, a Coreia vem investindo nas últimas décadas em educação de forma completamente diferenciada. A Coreia hoje é o país que tem mais PhD por habitante no planeta, por exemplo. Aí, não coincidentemente, você tem Samsung, LG, Hyundai, Kia, grandes produtores de navios, cargueiros, etc. Okay? Muito bem. Qual que é o tamanho desse tipo de coisa que eu estou dizendo? Vamos pegar de novo os Estados Unidos. Estados Unidos, cerca de 700, 800 startups, empresas, nascem de departamentos universitários dentro dos Estados Unidos. E numa situação muito interessante. São tipicamente projetos de pesquisa dirigidos por pesquisadores e financiados com dinheiro público. E a combinação de fatores, né, de orientação do processo de transferência do conhecimento da universidade, essa condição combinada de fatores mostra que aumenta tremendamente o sucesso de empresas que nascem nesse tipo de ambiente. Por exemplo, o Senado americano, em 1980, passou um ato chamado Bayh-Dole Act, que dizia, de forma simplificada, que pesquisadores, professores
podem oferir lucro financeiro a partir de pesquisa, de resultados de pesquisa financiado com dinheiro público. Aí tem toda a explosão de coisas que está ocorrendo agora no Brasil, né? Aqui nós temos a CTIT, que é a Coordenação de Transferência e Inovação Tecnológica, cuida da propriedade intelectual, ajuda empresas a nascerem aqui dentro da UFMG, saírem, né, para a vida. Tem a Inova na Unicamp, a USP tem, todo mundo tem. Mas isso é relativamente recente. Os americanos já fizeram coisas desse tipo. E mesmo que no Brasil não é muito claro isso que eu falei, né? O Bayh-Dole Act aqui não funciona muito bem, não. Ainda é meio complicado, certo? Tamanho desse tipo de coisa. Vamos pegar o MIT. O MIT tem 10 mil estudantes, não sei se vocês sabem disso. Tem 6 mil de pós-graduação e 4 mil de graduação. Em termos de número de alunos, a UFMG tem 50 mil. O MIT, esse estudo aí é feito pelo pessoal da administração do MIT, está publicado, é um documento de 2009. Eles pegaram empresas criadas por alguém que passou pelo MIT, alunos, professores, etc. A condição é, a pessoa está viva, a empresa operacional. Então, eles compilaram quase 26 mil empresas, 3,3 milhões de pessoas empregadas e um faturamento anual de 1,8 trilhão de dólares por ano. O PIB brasileiro está caminhando firme para esse tamanho aí, né? Infelizmente. Aí vamos pegar a campeã, Stanford, onde se respira empreendedorismo, desde o momento que você pisa lá dentro. Né? Isso vem de muitas décadas. Por exemplo, a receita anual das empresas formadas por alunos que passaram por Stanford, quase 3 trilhões de dólares. Por ano. Isso é mais que o PIB brasileiro, né? Por exemplo, pega a Cisco, infraestrutura computacional. Se você entrar na Nasdaq hoje, está perto de 133 bi o valor de capitalização combinado de mercado da empresa. As ações na Nasdaq. Google, quase 500 bi. HP, 23, Yahoo está em queda, né? Está com uma crise enorme. Saiu de 43 há um ano atrás para 28 bi de valor. Mas, enfim, Instagram, Sun, tem um monte de empresas. Ali dá 0,7 trilhão de dólares, só aquilo ali. Certo? Tudo nasceu dentro do departamento universitário. Bom, vou falar um pouco, então, da experiência aqui no DCC, mas essa é uma experiência muito minha. Okay? Outros professores já se envolveram nesse tipo de atividade, principalmente o professor Cláudio Honor, não sei se já ouviram falar dele, Cláudio Honor Coelho Júnior, que também, formado em Stanford, na engenharia elétrica de Stanford, pegou o vírus e ele é um empreendedor em série também. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a experiência nossa aqui nos últimos 15, 20 anos. Eu vou falar basicamente dessas três empreendimentos. Primeiro a Miner, foi na década de 90, depois a Quan e, por último, a Zanit, que é a empresa que eu estou envolvida hoje. Na apresentação foi mencionado que eu tenho um doutorado na Universidade de Waterloo, no Canadá, e talvez a minha formação em Waterloo tem características muito parecidas com Stanford. Se vocês forem em Waterloo, no Canadá, ela é cercada de startups, empresas. A maior empresa de TI do Canadá, a OpenText, foi criada pelo meu orientador, por exemplo. Tem o BlackBerry, já devem ter ouvido falar, que dominava telefone, né? Smartphone, até um certo tempo, tomaram decisões erradas, perderam o mercado, mas nasceu lá em Waterloo e assim por diante. Então, de alguma maneira, a gente acaba, passa 4 anos nesse tipo de ambiente, você acaba, de alguma maneira, penetrando, né, o vírus.
Então, a primeira experiência em que eu me envolvi foi a Miner. Miner Technology Group, família Miner de agentes para a web. Alguém já ouviu falar? Ó, ainda tem alguém. DECT 90, usuário, né? Porque vocês são muito jovens, então isso é coisa da DECT 90. Imagine o seguinte, dentro de um único ambiente, você tinha ferramentas que faziam metabusca. Metabusca significa usar mecanismos de terceiros e faz a fusão dos resultados obtidos. Isso era muito comum na década de 90, logo depois do nascimento da web, né? Que nasceu por volta de 1993. Então tinha, por exemplo, o Bookminer, que era acesso às livrarias virtuais. Você fazia busca por nome de autor, pedaço do título do livro, qualquer coisa desse tipo, entrava em todas as livrarias, podia escolher no Brasil, no exterior, todas. A gente pegava o resultado, fazia a fusão dele e apresentava para o usuário. Então você tinha um broker de comércio eletrônico, preço comparativo de livro, achava livro raro. E a gente estendeu isso para uma família. Música, por exemplo, tinha o CD Miner, podia procurar por hardware, Compo Miner. A Java tinha acabado de nascer, tinha o Java Miner para você tirar dúvidas, fazer busca sobre Java, estava nascendo Java, né? Tinha coisas muito avançadas para a época. Espião Miner, o que as pessoas estão buscando na internet no momento. Esse é 1998. Tinha o News Miner. Você podia buscar notícias no News Miner na época. Então, tudo num único ambiente. Isso foi uma dissertação de mestrado. Tudo começou, foi o Vitor Ribeiro. Tudo começou na disciplina Projeto e Análise de Algoritmos, que eu ensinei durante muito e muito tempo. E eu sempre exigia na disciplina, além de 4 trabalhos, 2 provas, um projeto de pesquisa. E o Vitor, o projeto de pesquisa dele foi construir um software, um robozinho, para passear pela internet buscando servidores web. Isso na época que ninguém sabia fazer, Java nascendo, então era coisa que era difícil para a época. E aí, um dia, ele trabalhava na Belgo Sistemas, aqui de Belo Horizonte, viu um colega dele entrando nas livrarias virtuais atrás de livro, não encontrava, era difícil, tinha que entrar numa, sair, entrar na outra e tal. Aí ele pensou, pô, vou usar meu robô para fazer a busca em paralelo em todas elas. Pega e faz a fusão e tal. Aí nasceu a família Miner de agentes para a web. Essa é a história. Tá? Ele defendeu em fevereiro de 1998 e mandou e-mail para o Webmasters, 34 e-mails. E aquilo começou a espalhar. Os usuários dobravam a cada 25 dias, mais 30. Era uma exponencial, né? Uma turbulência que eu nunca participei em nada igual. Estourou a máquina, tivemos que comprar, correr de noite um dia, comprar uma maior, aí estourou a rede de departamento, tá? Da universidade. Aí a gente negociou com o UOL, que já era o maior da América Latina na época, usava a máquina SAN, banda larga. 1º de setembro, a família Miner foi ser servida pelo UOL. Vocês já ouviram falar da bolha da internet que estourou, não? Pelo menos alguns de vocês devem ter ouvido, uma crise terrível que ocorreu em março de 2000, onde trilhões de dólares foram varridos, né? Quebrou muita coisa. Mas a Miner teve um sucesso tão grande, foi tão explosivo, que 14 meses depois a gente vendeu para o Grupo UOL Folha de São Paulo. Isso foi em junho de 99. Um golpe de sorte, porque em março a bolha explodiu e aí todo mundo... Né? Foi sorte, realmente foi. Então esse foi um primeiro exemplo, foi uma primeira tecnologia desenvolvida num departamento universitário no Brasil, onde nasceu uma empresa de sucesso, muita mídia espontânea, os jornalistas adoravam usar a ferramenta. Luiz Nassif, um jornalista de maior prestígio à época, depois parece que ele perdeu o prestígio aí no decorrer do tempo,
Mas ele um dia escreveu no Caderno de Dinheiro da Folha de São Paulo, a coluna dele era diária. Eu abri lá no dia 6 de novembro de 99, estava a família Miner, era a descrição da ferramenta e tal, muita coisa bacana. E aí a gente acabou vendendo 14 meses depois. Mas no mesmo ano, eu já vinha fazendo pesquisa sobre componentes de máquina de busca, mecanismos de busca. Eu já tinha dinheiro do CNPq para fazer pesquisa em componentes em 1995. E então, em 99, eu e o professor Bertier Ribeiro Neto, colega aqui do departamento, resolvemos criar uma tecnologia, uma máquina de busca, realmente é um mecanismo de busca, igual era o Google, Alta Vista e outros da época, Yahoo, chamado TodoBR. Ele era vertical em webs, em páginas, por exemplo, do Brasil, TodoBR. Tinha o TodoCL, buscava no Chile, TodoES na Espanha, porque a gente não tinha recurso para fazer um mecanismo mundo, né? Precisava de muito recurso. E a Quan também teve muito sucesso. Desculpa, essa tecnologia TodoBR começou com muito sucesso, então a gente criou uma outra empresa chamada Aquan Information Technologies. Foi em março de 2000. E aí envolveu outras pessoas, o professor Alberto Lender, aqui do departamento, o professor Ivan Moura Campos também, e pessoas que se envolveram no finalzinho da Miner, investidores. E aí criamos a Aquan. A Aquan, nós quebramos cabeça, tentamos muita coisa, a gente faz muita bobagem, tenta coisa demais, coisa típica, né, de experimentar, errar. Mas, no fim, eu defendia muito o mecanismo de busca, o Bertier tinha muito receio, por causa da vulnerabilidade de você estar concorrendo com 3 grandes players, né? Nossos concorrentes maiores eram a Google, Microsoft e Yahoo. E a gente dominava a busca no Brasil. E o caminho que a gente seguiu era prover tecnologia para os principais mecanismos de busca. Por exemplo, a gente estava por trás do radar UOL, do UOL, farejador do IG, tinha o AI aqui do Estado de Minas, do Grupo Estado de Minas, nós estávamos na Abril. Então a gente era provedor, era powered by Aquan, todas essas coisas. É um caminho diferente, por exemplo, da Google, né? A Google você pode fazer uma analogia com, por exemplo, a Rede Globo, que gera audiência e vende propaganda. A Aquan é como se fosse TV a cabo, provia tecnologia, caso a caso. Então era um modelo de negócio diferente. Além da busca aberta, com medo da vulnerabilidade do produto, qualquer um dos 3 que resolvesse entrar aqui, punhando dinheiro, ia ser difícil defender a posição. A gente começou a fazer busca corporativa. Entrar nas grandes intranets, a tecnologia era a mesma. Então a gente começou a ficar forte também na busca corporativa de grandes intranets. Certo? E foi um sucesso muito grande. Tinha um modelo muito parecido com o da Miner, que é usar tecnologia de ponta. Para isso, a gente tinha que ter pesquisa de ponta. O Departamento de Ciência da Computação aqui do FMG é um dos melhores do mundo em coisas relacionadas à web. Certo? Recuperação de informação, sistema de recomendação, mineração de dados, inteligência artificial, redes sociais, extração de dados não estruturados na web. Todos esses grupos são muito fortes aqui, em termos mundiais. Então, a gente tinha condições de desenvolver tecnologia que concorria com a Google, por exemplo. E acontece que, depois de muito sofrimento, muitos percalços, dificuldades, não existia dinheiro de capital empreendedor ou capital de risco, né, o venture capital. Não tinha nada disso naquela época. A gente tinha que crescer a partir dos contratos que a gente conseguia. Você fazia um contrato, entrava dinheiro e você crescia.
Nós nascemos um pouco depois do Google. Mas o Google já tinha um ambiente completamente diferente. Independente da competência dos fundadores e do grupo, eles tinham 25 milhões de dólares em 1998, 99. Eles queimavam $1 milhão por mês. Então, cresce muito num ambiente diferenciado. Mas, mesmo assim, a gente acabou entrando no radar do Google e a Aquan, então, virou Google em julho de 2005. Tá? A gente acabou virando Google, Google comprou a Aquan. Foi uma notícia mundial, um case com repercussão mundial. Tem algumas frases ali do vice-presidente de engenharia, o Alan Eustace, da época. Nosso único critério é encontrar os melhores profissionais. Isso foi para a revista Exame, na época. Não foi somente uma questão de escolher o Brasil. Escolhemos a Aquan, que por acaso fica no país. Então, o que Google comprou? Né? Alguém está se perguntando? No fundo, o que foi comprado, sabe? Comprou a licença. A licença? Sim, comprou. Comprou tudo, a marca, tecnologia. Mas isso foi o mais importante? Google comprou a Aquan por causa da qualidade dos recursos humanos que a Aquan tinha. Google já estava com planos de vir para a América Latina. Já havia um planejamento, a gente não sabia nada disso, obviamente. E a gente acabou entrando no radar deles, principalmente porque a gente participava dos mesmos eventos que os engenheiros da Google. Participava das mesmas conferências, publicava nos mesmos lugares. Né? Para vocês terem uma ideia, a principal conferência de Information Retrieval, a de 2005, foi feita no Brasil. Pela primeira vez veio para a América Latina, que é a ACM-CIGIAR, que é o Special Interest Group Information Retrieval. Eu fui o General Chair dela, eu fui o coordenador geral dela. Então, isso chama a atenção. A pessoa, por exemplo, que cuida da busca do Google, cuidava até a semana passada, o Amit Singhal. Ele foi keynote speaker, que eu convidei da conferência. Então, existiu uma visibilidade, entramos no radar do Google e depois de uma negociação longa, a Google comprou a Aquan. Com o objetivo de criar um centro de pesquisa e desenvolvimento, que existe aí hoje, em BH. Né? Quer dizer, de todas as aquisições feitas pelo Google, é uma empresa, foi a segunda fora dos Estados Unidos, nessa época, a primeira foi o Maps, e era a única que integra o Internet Backbone, quer dizer, a gente realmente era um buscador e estava no backbone da internet. Ali é uma relação de aquisições da Google na Wikipedia. Vocês podem achar essa página. Vocês vão ver que a Aquan está logo ali no meio. Né? Tá? Então, a Aquan, resumindo, foi uma tecnologia que a gente lançou em novembro de 99. Criamos a empresa em março de 2000 e vendemos para o Google o fechamento mesmo, o closing, né? Fechamento significa TED na conta dos fundadores, certo? Foi no dia 19 de julho, a gente não esquece, né? 19 de julho de 2005. Então, com isso, foi criado o Google Engineering Center para a América Latina. Hoje está perto de 150 pessoas. Oficialmente, em dezembro de 2013, eles já tinham colocado 200 milhões de dólares. 2014, 15, aí eu nem olhei, mas continuam cada vez mais pondo dinheiro. É riqueza pura, né? Quer dizer, é muito importante esse tipo de atividade. Por exemplo, não sei se alguém aqui tem relação com o UOL. Alguém já trabalhou no UOL, não? Estágio lá no UOL, São Paulo? Ninguém. Se vocês forem no UOL, é lotado de mineiro. Cheio de mineiro. Por quê? Quando a gente vendeu a Miner para o UOL, o Vitor, meu aluno de mestrado,
fez um arrastão aqui. Certo? Ele ficou 10 anos como CTO, diretor de tecnologia do UOL, saiu. Depois entrou no lugar dele o Márcio Drummond Araújo, que fez mestrado comigo também. Um outro que se envolveu muito com as coisas aqui foi para o UOL é o Marden Neubert, que parece que cuida de várias coisas lá, inclusive diretor de marketing. Fez mestrado comigo também. E é cheio de mineiro lá. Então, no fundo, é isso. É isso que vocês têm que fazer. Seja em crise ou não crise, empreender, criar riqueza. Pegar isso que vocês sabem fazer, seu projeto final de curso, quem está na pós-graduação, tendo oportunidade, criar riqueza. Né? Por favor, não façam um concurso público. Não vai fortalecer o governo que está aí para tomar cada vez mais dinheiro da gente. Tem muita gente brilhante porque os salários são muito altos, então eles pegam as melhores cabeças, certo? Nos diversos órgãos. Claro, é importante Lava Jato, essas coisas, óbvio que é. Mas, aluno meu, por exemplo, que ameaça que vai fazer concurso público, eu mando embora, na hora. Sai do laboratório na hora. Certo? Muito bem. Agora eu gostaria de falar um terceiro envolvimento meu, que é a Zonit Technologies. A Zonit saiu do laboratório por volta de janeiro de 2011, mas ela hoje mudou, quer dizer, hoje não, quer dizer, se quase 2 anos atrás, 1 ano e meio, 2 anos, a gente saiu de recomendação em mídia digital, como Estadão, Globo, Extra, Jornal O Tempo, e demos uma guinada muito forte para tratar com dados corporativos, quer dizer, análise preditiva de dados corporativos. Então, a gente está muito focado em inteligência artificial e dentro da área de inteligência artificial a gente está usando um negócio chamado Deep Learning. Já ouviram falar? Quem é que conhece um pouco sobre Deep Learning? Poucos, né? Então, eu vou aproveitar para falar um pouco sobre chamadas redes neuronais profundas. São aprendizado profundo que usa umas redes artificiais, que eu vou falar um pouquinho sobre ela. É o negócio mais quente que tem hoje em computação. Não tem nada mais quente, mais disruptivo do que o Deep Learning. Todos os grandes estão entrando nisso. Para vocês terem ideia, o Amit Singhal, o Amit que eu citei, que esteve na frente da busca do Google de 2000 até 15 dias atrás, acabou saindo e quem entrou no lugar dele é um cara de Deep Learning. Então vamos ver o que é esse tal de Deep Learning, que é o que a Zonit hoje investe e desenvolve plataforma em si. O Deep Learning é uma área de computação cognitiva, quer dizer, computação cognitiva que significa computação relacionada a conhecimento, certo? Percepção de ambientes, computação que trabalha nesse contexto, né? Que usa, então, e desenvolve algoritmos que modelam abstrações de alto nível em Big Data. Quer dizer, Big Data é um buzzword também, é um negócio que é muito falado, mas ninguém... Não é uma definição meio... Por exemplo, tem um pesquisador famoso de Deep Learning, que é o LeCun, que diz que até 1 petabyte não é Big Data, depois de 1 petabyte é Big Data. Por exemplo, o índice do Google, só o índice, não estou falando a base com os documentos, o índice que permite chegar nos documentos ocupa 100 petabytes. Isso é Big Data. Porque 100 petabytes equivale a 4 milênios de música DVD tocada continuamente. 100 petabytes se armazena 4 milênios de música tocando continuamente.
para dar uma ideia do tamanho. Isso é Big Data. Mas o importante do Big Data não é o volume só, né? O que a gente trata mais é da diversidade e da complexidade dos dados, que é cada vez maior. Então, esses dados são processados em múltiplas camadas, a gente vai ver, e por isso é chamado de Deep Learning. Dá um exemplo de um uso de Deep Learning. Essa situação aí é um automóvel com a câmera que vai capturando em tempo real o que está ocorrendo com o carro em movimento. E aí ele consegue detectar, por exemplo, pedestres, objetos diversos, isso tudo em tempo real, né? Então aí está um exemplo. Ali à direita, por exemplo, ele detetou pedestre, mas o pedestre está numa bicicleta. Aí depois ele verifica que existe uma bicicleta envolvida, detecta que há uma bicicleta. Então, ele consegue, quer dizer, a câmera transmite para um algoritmo que usa essas redes neuronais profundas, aí consegue detectar sinais diversos, consegue detectar os automóveis que estão em volta, quais são os tipos de automóveis, certo? Pode ir para uma estrada em alta velocidade, consegue ler sinais e tudo isso, né? Por exemplo, vocês já ouviram falar, certamente, do carro da Google que anda sem chofer. Dizem que mais poucos anos isso já vai ser real, você já vai ter caminhões em estrada andando sem chofer e coisas desse tipo. Isso já é uma realidade. O que está por trás são essas redes que eu citei, certo? Um outro exemplo. Essas redes são capazes de ler uma imagem e descrever o conteúdo da imagem. Você dá uma imagem como essa, isso aqui é um software lá da Universidade de Toronto. O Canadá é líder nesse negócio de Deep Learning. Eles investiram uns 15, 20 anos atrás dinheiro nos pesquisadores top na área e avançaram muito. Por exemplo, Toronto tem o Hinton, que é talvez um dos mais importantes, que vem perseverando há décadas com Deep Learning. E esse software, por exemplo, é um software que você pode usar, está lá na Universidade de Toronto. Você dá uma imagem como essa e o software, a rede, responde. Você tem ali duas pizzas sobre um fogão, uma de mushroom e a outra de basílico. Basílico é manjericão, né? E a outra de manjericão, certo? Obrigado. Uma outra imagem é essa aí, por exemplo. Essa é uma imagem de 2014. Você se lembra, né? Ocorreu em 2014. Se você entregar essa imagem lá para o software, a resposta que ele deu, no caso, foi essa aí, ó. Uma huge crowd gathered probably to demonstrate. Quer dizer, uma grande multidão junto, provavelmente para demonstrar. Isso é a interpretação do software. Esse é um outro exemplo interessante, em que, nesse caso, nos casos anteriores, como funciona? Você tem milhões e milhões de imagens. Por exemplo, no caso de reconhecimento de pedestre, pega milhões e milhões de imagens de pedestre em várias situações, em várias posições, com diversos fundos, e a rede vai aprendendo de forma supervisionada, certo? Você treina a rede, é igual criança, funciona exatamente como uma criança. A criança aprende como? Por repetição. Quem já brincou com a criança, ela pede para você fazer a mesma coisa 100 vezes. Aí você está morto, ela continua pedindo para você repetir aquilo. É assim que aprende. As redes é a mesma coisa, certo? Aprende igual criança. Nesse caso aí, esse aprendizado dinâmico já é um pouco diferente.
a rede detecta imagens congeladas que levam ao sucesso desse joguinho. Isso é um Atari. Vocês conhecem esse jogo? Esse é um jogo bem conhecido, né? Em que você tem uma quantidade de oxigênio ali embaixo e tem um certo tempo e você tem que matar os peixes ali, né? E se você não for rápido o suficiente, você morre. Então, esse é o exemplo. Antes do treinamento, o que acontece? O oxigênio praticamente você não consegue. Depois de 500 mil frames, 500 mil slides, e algumas horas de treinamento daquilo que levou ao sucesso, ele já começa a ficar competente. Depois de 4 milhões de frames e 18 horas de treinamento, acabou, ele fica imbatível. Ele aprende, examinando o que leva ao sucesso. Você tem que dizer quais são as situações que levam ao sucesso. Esse é um outro jogo, alguém conhece? Alguém já jogou? Já conhece. Então é um jogo em que você tem que ir perfurando ali até você vazar e ficar lá em cima. Ele não vai até o final, mas ele acaba aprendendo que quando ele consegue um buraco, ele sempre passa pelo buraco e ataca por cima. Ele aprende isso depois de muito tempo, verificando as situações de sucesso. Certo? Muito bem. Então, o que é o tal do Deep Learning? Na realidade, são redes, nós vamos ver que são grafos, né? Baseadas no aprendizado da representação dos dados. É um aprendizado em cima de representação de dados. E, normalmente, os dados, essa representação, são na forma de vetores com números reais. Uma palavra, uma sentença, um parágrafo, ou uma imagem é representada por um vetor com números. Isso aqui que está por trás. Certo? Então, o aprendizado, como eu disse, pode ser supervisionado. Você tem um montão de dados, você sabe o que aconteceu com o dado. Aí a rede aprende em cima daquilo, dado de qualidade, com qualidade, e pode ser também não supervisionado, que é um aprendizado de padrões, simplesmente olhando para os dados. É uma situação completamente nova, que é muito difícil. Muitas vezes, sei lá, um diretor de uma empresa vira para o pessoal do BI, né, do Business Intelligence, a turma que fica manipulando dados, me diz o que está subjacente aos meus dados, ou, dado esse conjunto de dados no meu e-commerce, quais são as características, as features, que impactam a minha receita. Eles ficam em apuros, porque o que eles sabem fazer é combinação 2 a 2. Né? Pega, por exemplo, número de filhos, local que comprou, aí faz um gráfico. Né? Que a gente enxerga em 2 dimensões, no máximo 3. Né? Então fica fazendo combinações 2 a 2. E quantos gráficos ele gera, por exemplo? Está todo mundo na graduação, não está? Ou na pós? Combinação 2 a 2. Cadê o projeto e análise de algoritmos, gente? É quadrático, certo? N vezes N menos 1 sobre 2. Se você tiver um e-commerce, numa planilha eletrônica, 10 features, milhares e milhares de linhas, cada linha relacionada a um cliente do e-commerce, você vai acabar tendo possibilidade de fazer 10 vezes 9 sobre 2 gráficos possíveis, né? 45. Se tiver milhares de features, acabou, né? Você está perdido. Quer dizer, o pessoal do BI, se ele não tem a pergunta certa, eles ficam perdidos. Você pode ter coisas do tipo, tem uma situação, por exemplo, interessante. Os homens têm 3 vezes mais possibilidade de morrer de descarga de raio elétrico do que as mulheres. Sabiam disso? Por quê?
Essa é uma típica da pergunta, né? Por quê? Por que o homem morre muito mais que mulher? Oi? Gramado aberto. Os homens, sim? É, porque o homem é que trabalha no campo, né? Na agricultura. Ele citou o caso de companhias de telecom que tem que fazer vistoria de rede elétrica. Os homens trabalham no campo. Na cidade você tem para-raios, certo? Então, os homens trabalham no campo e aí, por isso, eles são atingidos muito mais. Então, aí você tem... Se você não tem a... Se você não considera, né, qual que é a sua função objetivo de forma adequada, você nunca consegue a resposta certa. Então, no Deep Learning, as camadas, isso é uma quebra muito importante de paradigma, que é muito típico da inteligência artificial. São camadas características que usam um procedimento que não é projetado por pessoas. Esse é que é o grande diferencial. Elas são aprendidas usando um procedimento de aprendizado de propósito geral. Então, essas redes aprendem. Certo? Aprendem de dado que você conhece o que ocorreu, ou mesmo de situações em que você não sabe nada sobre os dados. Você consegue aprender. Isso é uma coisa completamente diferente do que a gente conhece, né? Você tem uma entrada, você tem um processamento, tem uma saída. Se você respeitar a especificação da entrada, aquela saída tem que ocorrer. Aí é um pouco diferente. As máquinas, as redes aprendem e, dado novo, você não sabe exatamente aonde ele vai chegar com aquilo. Certo? Inclusive, uma coisa interessante na área, que mesmo os grandes cientistas, líderes da área, como Hinton, em Toronto, LeCun, da New York University, Yoshua Bengio, lá da Universidade de Montreal, os grandes nomes. Tem o Andrew Yang, esse provavelmente vocês devem conhecer indiretamente, ele é o criador do Coursera, já ouviram falar do Coursera, né? Foi o Andrew que criou. O Andrew é de Stanford e é da área de Deep Learning. Ele foi contratado pela Baidu, que é o maior mecanismo de busca chinês. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que está acontecendo, né, com esse tipo de conhecimento. O que é uma rede? A rede quer dizer, o que a rede faz, ela é inspirado biologicamente no homem, certo? É uma inspiração, é uma simulação de como o nosso cérebro funciona. E o neurônio numa rede dessas tem essa característica. Só tem os dados de entrada. Você tem unidades de entrada que são... pesos são relacionados com as unidades de entrada e esses pesos são somados e uma função de ativação produz uma saída única. Cada neurônio tem essa característica. E o treinamento de uma rede desse tipo, ali são diversos neurônios, você tem os dados de entrada, né? E a rede produz uma saída Y. Mas o resultado é um rótulo. Eu estou olhando uma imagem, aquele é um tigre, ou é um gato. E o Y é a saída da rede. O que acontece é que o Y é comparado com o rótulo verdadeiro ou real e uma função de erro é criada. Na realidade, o que está por trás disso aí são funções inicialmente lineares, depois funções mais sofisticadas, como sigmoide. Então, você consegue, por derivada, determinar qual que é o erro daquela rede naquele momento. E, então, esse erro é realimentado nas camadas da rede, e isso pode ser feito milhares e milhares de vezes, então a saída da rede se aproxima cada vez mais do rótulo real. É assim como funciona. Isso aí é chamado de backpropagation, que é diminuir o erro do resultado que a rede produz.
Certo? Então, o que uma rede dessas aprende? Então, você tem uma imagem como aquela lá do lado esquerdo, né? Que é um tigre. Você vê que a imagem ela é representada por pixels. Então, cada ponto é avaliado e os chamados vetores com números reais são criados. É transformado um número entre 0 e 1, certo? Uma quantidade grande e reagrupados, formando os vetores que eu mencionei. Então, o que ela aprende de fato? A partir dos vetores, você tem as unidades de entrada ali, os neurônios, né? E as camadas intermediárias, que são as chamadas as camadas escondidas, que inicialmente tratam de detalhes, como linhas, cores, inclinações, e a saída de uma camada vai para outra, que já começam a enxergar faixas, texturas, contornos, até chegar em discriminação de olhos, boca, orelhas, e começa a discriminar animais, por exemplo, até chegar à conclusão que aquilo lá é um tigre, né? Como resposta. Então, as redes, isso é a forma como as redes funcionam, de uma maneira bem didática, para vocês terem uma noção de como elas funcionam. Agora, eu gostaria de falar um pouco sobre esse aprendizado não supervisionado, que é um outro resultado muito forte, que começou a ocorrer por volta de 2006, com Hinton. Isso é recente, os resultados que eu vou mencionar logo, logo, são muito recentes. Eu tenho quanto tempo? Quem é que está controlando? 10 minutos? Tá bom, eu vou tentar. Aprendizado não supervisionado é como eu disse, né? Igual criança. Repete, repete, repete. É assim como essas redes aprendem, né? Então, ele parte de dados de treinamento, mas eles fazem um pré-treino sem nada supervisionado, sem dado conhecido nenhum. Certo? E depois é que vem o ajuste fino. Por exemplo, se você tiver uma rede desse tipo, você, sem fazer nenhum treinamento, sem nenhum rótulo, você consegue chegar numa aproximação do que é o resultado. E a partir dali, sim, aí você pode usar outro tipo de rede com treinamento supervisionado, mas já parte de alguma coisa que te dá a dica do caminho, né? Por exemplo, uma coisa muito forte, recente, é o reconhecimento da escrita feita à mão. Números escritos à mão, a gente confunde o 1 com 7, o 4 com 9, isso é comum. Então, tem uma base de dados chamada MNIST, com 60 mil números, cada número 28 por 28 pixels. Isso é um benchmark para testar algoritmos dessa área. Certo? Então, se criar uma rede como aquela ali, a rede tem 748 unidades de entrada, que são os 28 por 28 pixels. Cada neurônio cuida de um pixel. Okay? E com a camada de 50 aqui, eu já vi discussão na rede de 40, 30, e que funciona bem também, mas o importante é que essa camada do meio, que tem 2 neurônios, ela cuida do seguinte aspecto: aquela camada do meio cuida da coordenada x e y. Então, o que a rede tenta fazer ali, de forma não supervisionada, é agrupar coisas que têm similaridade, usando aquela camada lá do meio, que são, na realidade, as coordenadas x e y, desses números representados por 28 por 28 pixels. Então, vocês reparam que ela começa a separar zeros para um canto, um para o outro. Coisas que têm similaridade são agrupadas. Certo? Ao final, vocês vão ver que vai ter ali um número 4 misturado com 9, mas a maioria dos números estão separados de forma correta. Tem redes, isso em 2012, que começaram a fazer melhor que nós humanos. Acerta 99,7%. Melhor do que a gente.
porque a gente começa a ter dúvidas se é um 7, você acha que é 1, ele acha que é um 7, mas a rede faz melhor que os humanos. Isso é o resultado de 2012. Rapidamente, um histórico, as coisas começaram no final da Segunda Guerra. Em 58 nasceram os perceptrons, que na realidade são funções lineares para resultados binários, sim ou não. O backpropagation, que eu mostrei para vocês o que é, surgiu aqui por volta de 70 e 75, né? As primeiras redes, chamadas profundas, com mais de 2 camadas, começaram a surgir em 1980, mas tem uma faixa aqui que vai de 80 e alguma coisa até 2006, que é chamado de Dark Age. Nada se conseguiu, foi frustração atrás de frustração, inteligência artificial não está com nada e assim por diante. Mas em 2006, o Hinton, de Toronto, criou as chamadas Restricted Boltzmann Machines. O que ele fez foi o seguinte, ele atribuiu probabilidade aos dados de entrada, e a primeira rede que ele criou lá atrás, na década de 80, que era a Boltzmann Machine, ligava todos os neurônios a todos os outros. Então ela tinha uma complexidade muito alta, e isso associado ao fato também de que não tinha poder de computação suficiente, não tinha dados suficiente para treinar, e não se conseguia fazer redes com muitas camadas. Então, ficou um período enorme aí de 15 anos sem resultado. Mas em 2006 apareceram as RBMs, as redes chamadas de autoencoders também, que são redes interessantes, em que o número de unidades de saída é igual ao número de unidades de entrada, e o backpropagation vai diminuindo o erro dentro da rede. E aí começaram, então, a surgir resultados espetaculares com enormes avanços, certo? Aqui em 2015, no reconhecimento de voz, tradução automática, reconhecimento de imagem, processamento de linguagem natural. Todo mundo hoje sabe disso, né? Vocês conhecem o Translate da Google. Você dita, gera o texto pode ser traduzido para mais de 100 línguas. Isso é que está por trás, são as Deep Neural Networks. Okay? Então, todos os grandes estão investindo pesado, Apple, Google, Microsoft, Facebook e a gente da Zunit também. Nós estamos 100% em cima de desenvolvimento de tecnologia e produtos para análise preditiva de dados. Quer dizer, o que a gente diz lá na Zunit que Deep Learning encontra Big Data, certo? No nosso caso. E quando você tem dados com muitas features ou características, isso é chamado de The Curse of Dimensionality, a maldição da dimensionalidade. São tantas as features que o pessoal do BI está completamente perdido. Ninguém consegue lidar com a diversidade da quantidade de features. Então, esse é um exemplo de uma base de dados sintética do e-commerce, com 90 mil linhas e 10 colunas. E naquelas colunas lá aparecem as seguintes coisas. Aparece idade, que é um aleatório entre 25 e 45, o local de compra, aleatório, São Paulo, Rio e Belo Horizonte, o gênero feminino, masculino e não disponível, tudo sorteio, tá? Para cada linha do e-commerce. Aleatório. O mês de janeiro a dezembro sorteado, número de filhos entre 0 e 3, tempo na base, desde quando foi cadastrado. Compras. Número de compras é a idade. Parou? Parou? Desligou? Alô? Está dando para ouvir? Então, idade é um número de... A idade dividido por 10 é o número de compras. Quer dizer, na realidade, entre 2 e 5 compras, ticket médio é o valor total dividido pelas compras, e a gente pegou e fez o seguinte, com relação à receita. Começa com 500, se a compra é São Paulo, 50% de acréscimo,
Se a mulher que está comprando 25% de acréscimo, normal isso, né? Se o mês é de dezembro, aumenta 20%, e a gente pegou uma aleatoriedade de entre 90% e 100% em todos os dados para embaralhar e não ficar muito fácil. Então você tem 10 features e o dono do e-commerce pode virar para o técnico dele, né, o estatístico dele, e falar: o que impacta a minha receita mais? A gente viu ali que é compra em São Paulo por mulheres no mês de dezembro, certo? Então, esse aí é uma API da Zunit. Não dá tempo de eu entrar lá, porque o meu tempo está esgotando. Mas essa API, se você passear o mouse ali em cima, você vai ver que, por exemplo, esse grupo aqui tem 68 mil pessoas. A receita, quanto mais verde, melhor. Vermelho, pior. A receita aqui é 11% abaixo da média. Ticket médio, menos quase 12% abaixo, e o mês de junho. Se você pegar esse grupinho aqui de 842 pessoas, são mulheres de São Paulo, mês de dezembro. Ticket médio, 77% acima da média. Então, você passeando o mouse, você consegue. Você tem um e-mail daquela turma. Então, aquele 842, você pode mandar uma cesta de Natal, pode fazer uma visita pessoal. Você tem um tratamento para cada caso, certo? Isso aí é a redução de dimensionalidade usando redes neuronais, autoencoders, ali no caso. Muito bem. A Zunit está no BHTech, não sei se já ouviram falar, está aqui no campus, Parque Tecnológico da cidade de Belo Horizonte, né? Bom, isso aí o cara que montou, pôs esse slide aí, né? E a Zunit saiu do laboratório em janeiro de 2011. Tem uma coisa importantíssima, que a UFMG é sócia da Zunit. Isso é uma coisa importante para vocês levarem para as suas universidades. Depois vou falar rapidinho. Vou passar uns 5 a 10 minutos, tem problema? Se falar para parar, eu paro. Transfere aqui para o BHTech 2012, entra no mercado de Big Data e Deep Learning em 2014, recebeu um aporte da Fundepar em junho do ano passado, que entrou com recursos de management, e estou negociando um segundo aporte, segundo investimento, chamado Série A, e a Zunit vai se chamar Kunumi. Vai mudar de nome, vai receber um aporte, vai vir um monte de gente para dentro e nós vamos tentar dar o grande passo né, com esse tipo de tecnologia. Então a Zunit vai virar Kunumi. Esse é o novo logo da Zunit, é a primeira vez que eu mostro isso no público. Kunumi é uma palavra tupi-guarani que significa criança, certo? Criança, se vocês olharem, quer dizer, a ideia é o quê? A gente aprende igual criança aprende. Tem um amigo nosso japonês, que a esposa japonesa, falou que em japonês também Kunumi significa um mar com alguma coisa saindo. Você imagina um mar de dados com alguma coisa aflorando, significativa. Esse é o significado de Kunumi. E agora, mais 3 minutinhos, o chair da sessão já está em pé ali, querendo invadir aqui o palco. Esse aí é muito importante. Eu levei mais de uma década para conseguir uma peça jurídica que torna empresas que nascem na UFMG, a UFMG pode ficar sócia. No caso, a UFMG tem 5% das Zunit Technologies, 5% das ações, na forma de usufruto de ações. Isto é, ela tem todos os direitos de qualquer acionista, mas não tem direito a voto. Os votos da UFMG pertencem a alguém da empresa. Isto é, ela tem os mesmos direitos que qualquer acionista, mas a gente cordou o cordão umbilical.
A Zunit pode ser diluída, comprada, pode ser vendida, sem precisar perguntar para o FMG nada. Tem que comunicar e quando tiver dividendo ou entrar dinheiro, a UFMG recebe igual qualquer sócio. Essa peça jurídica a gente levou mais de uma década para chegar nela. Ela vem sendo estudada pelo pessoal da Escola de Direito, já tem um paper de 45 páginas em cima dessa peça jurídica, de uma pesquisadora, professora de Direito. Estão escrevendo um livro, eles querem que eu escreva um capítulo sobre isso. Tudo. Enfim, é uma coisa da maior importância. Quer dizer, você troca a propriedade intelectual, conhecimento, a UFMG fica com um pedaço e deixa embora. Isso é bem MIT, é exatamente assim. Depois eu fui descobrir que lá também é 5%. Eles ajudam, dão dinheiro inicial, fazem tudo. Quando a empresa ganha um pouquinho de corpo, deixa embora e pega 5%. Certo? É bem típico isso. Então isso é muito importante. Né? Então, algumas conclusões, rapidamente. Primeiro, a parceria com um grupo de pesquisa de ponta ajuda muito na geração da tecnologia de ponta. Não tem milagre, né? Você gerar coisa de ponta competitiva aqui no Vale do Silício, na Europa, qualquer lugar. Se não tiver muita pesquisa de ponta por trás, dificilmente você vai ter alguma coisa competitiva. Então isso é muito importante. Por exemplo, os fundadores da Google, o Sergey Brin e o Larry Page, tiveram aqui na UFMG, em fevereiro de 2006, para ver de onde saiu a Quan. E eles deram um valor enorme da ligação da Quan com a UFMG. Eles têm uma ligação muito forte com Stanford. Eles nasceram lá dentro. Certo? A Google foi servida de dentro de Stanford, de dentro do departamento, derrubou a rede do departamento, derrubou a rede da universidade, chegou uma hora que teve que sair de dentro de Stanford. Então, isso tem um valor grande. A universidade, se ela for, além de formadora de recursos humanos de alta qualidade, passa a ser fonte de empreendimentos e geradora de riqueza. Isso hoje é uma coisa amplamente aceita, né? 15 anos atrás, eles quase queriam empreender quando eu falava essas coisas, mas hoje é uma coisa mais do que aceita. Existe toda uma responsabilidade, né? Se vocês lembrarem da relação de pesquisa e desenvolvimento, que é toda feita nas universidades brasileiras, nossa responsabilidade é muito grande na geração de emprego nobre, emprego para mestres, doutores, que você encontra em países desenvolvidos. A Google aqui emprega mestre, doutor, certo? Centro P&D aqui. Então, isso é muito importante. Esse tipo de atividade é fundamental para a geração de riqueza, né? Principalmente no nosso momento atual, mais do que nunca. Certo? Esse contrato UFMG Zunit é um caminho muito interessante. Você quebrar a propriedade da barreira, né, da propriedade intelectual, essa barreira. Por exemplo, eu tenho mestrando que tem bolsa da Zunit, trabalha lá e a dissertação é a mesma coisa lá e no laboratório aqui dentro. A mesma coisa. Tem alunos de graduação nesse mesmo modelo. Então, isso aí é uma coisa muito importante. E, obviamente, a gente precisa de muito mais agressividade, né? Não sei se é por parte do governo ou contra o governo, né? Para quebrar a burocracia, legislação, o capital inicial ser mais de risco e não... Hoje, os fundos, eles querem pôr em empresa que já está garantido, já tem receita e tal, né? Uma aversão a risco. Empreender, ou quer dizer, pôr dinheiro em coisa em estágio inicial. Tá? Então, basicamente, era isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenha sido útil, né? E agradeço muito a atenção de vocês. Tem ali algumas referências sobre as coisas que eu falei. Elas estão na minha página, em alguns lugares, alguns textos. Então, muito obrigado.